Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Alavancar Podcast. Meu nome é Matheus Venâncio, do meu lado aqui tá meu amigo El. O El atrasado, né? O atrasadíssimo. O atrasadíssimo. Mais de meia hora atrasado, mano. Jesus Cristo, né? Que isso, cara. Como é que você tá? Além de atrasado? O que houve? O que houve? Ah, cara, aquele negócio, a gente não é rico ainda, então a gente tem que depender de ônibus, né? Você sai 3 horas do trabalho, cara. Fui em casa, entendeu? Eu tive que me Tava arrumar. se maquiando, né? Não, lógico, A gente já tem uma convidada especial hoje, poxa. Quem é que tá aí com a gente? Quem tá aí com a gente hoje é Belle Nunes. E aí? Isabela. Não, ó, Belle Nunes. já começamos mal, hein? Poxa vida, já Não é, aqui rapaz? brigados. E aí, Belle, como você tá? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, uma honra. Primeiro podcast da vida a gente nunca esquece, né? E a galera é maneira, vocês são legais até agora, né? Vamos Vocês ver. são legais. Até daqui a pouco a gente vai ver, né? Vamos ver. É isso aí. E, Belle, antes de mais nada, eu queria te perguntar, o que você faz da vida e como é que você descobriu isso? Bom, profissão, né? Exatamente. Trabalho com música desde que eu me entendo por gente, né? Comecei a estudar com 7 anos de idade. Em 2012 tive meu primeiro emprego com música e desde então só na área da música, sou abençoada demais por poder viver da arte, pela música ser meu sustento. E atualmente, né? Acho que meu primeiro trabalho mesmo foi na prefeitura de Maricá. Trabalhei também de forma independente, dando aula em casa, aula de canto, né? Dei iniciação em teclado também. E hoje tem uma empresa, uma agência de backing vocal, né, que distribui aí alguns artistas, né, para trabalhar, gravação, show. E estou iniciando um novo projeto também, que eu não posso contar ainda, mas vocês vão ficar sabendo em breve. E também sou ministra de música na Igreja Batista em Mutombo. Meu Acho Deus. que eu falei tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou lembrando no meio do caminho. Poxa, interessante que você já começou, assim, não se descobriu assim, não era uma outra profissão e foi descobrir. Exato. Não, você já nasceu da música, a música já Exato. nascendo em você já. E tive grandes resistências, né? Porque no ensino médio eu lembro que quando eu fiz o teste vocacional, e eu sempre amei muito psicologia. Psicologia seria uma área que com certeza se eu não fosse pra música eu iria, né? E eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro teste vocacional, deu pra psicologia e pra música. E aí, como eu tive a oportunidade de já sair da escola estudando, né? Fiz o seminário, fiz bacharel em música e hoje faço licenciatura. E eu lembro que quando eu comecei a estudar, fazer faculdade de música, todo mundo me julgou. Eu lembro dos pais dos meus amigos falando, cara, você é tão inteligente. Você vai estudar música? Música não dá futuro? O que é isso? Meu Deus. E aí, graças a Deus, os meus pais sempre me incentivaram muito, minha família, investiram em mim. Eu lembro que quando eu comecei a estudar música, com 7 anos de idade, não era tão acessível assim, né? Era bem caro. E meus pais, mesmo sem poder, investiram, acreditaram no meu potencial. E graças a Deus eu acreditei, terminei a escola, comecei a trabalhar com música já de cara e comecei o seminário, né? E aí, desde então, não parei mais. Estou aqui, sobrevivendo. Mas conta pra gente como é que aconteceu isso, a trajetória. Desde o início? Desde o início, Então, a Belle cresceu num berço cristão, né? Então a igreja é minha primeira escola. A igreja sempre motivou muito esse meu lado, né, com a música. E aos 7 anos de idade, aos 5 anos, né, quando eu mudei de igreja, eu cheguei lá, tinha um líder de louvor que olhava pra mim, se chama até Maxi, queria deixar um grande beijo. Com certeza ele vai assistir esse podcast, porque eu vou mandar o link, aí dele se ele não assistir. Ele acreditou em mim, com 5 anos de idade, na igreja ele já me introduziu no ministério de louvor. Então você imagina, eu sou pequena. Você já cantava ou você Cantava aprendeu em casa. a cantar? Cantava em casa e sempre gostei Você já muito. tinha um talento já, né? Já era afinada, né? Dizem que eu era afinada. E aí ele me introduziu no ministério de louvor da igreja, aos 5 anos, e aí comecei a cantar. E aí meus pais viram que eu tinha o talento, e aos 7 anos eu comecei a aula de canto. Eles procuraram quando eu tinha 5 anos, mas aconselharam não colocar em aula de música ainda. E aí, aos 7 anos, eu comecei a minha primeira aula de música mesmo, teoria e canto. Mas... Fala. Não, eu ia perguntar se você é pioneira na tua casa, então, na área de música, porque geralmente, assim, pra começar já na música e ter um incentivo, às vezes a pessoa, sei lá, tem um pai que é cantor, tem uma família musical. Mas você que deu início, então, assim, Exato.
Os meus pais são muito musicais, embora meu pai, ele pega qualquer instrumento e se condiciona a aprender, ele aprende. Ele é muito musical. Ele é aquele cara que se escuta você cantando, sabe quando você desafina, semitona. Ele tem um ouvido bem crítico. Não é absoluto, mas é bem aguçado o ouvido dele. E a minha mãe também sempre gostou muito. Só que, assim, na minha família, na família da minha mãe tem parentesco com Jorge Benjor, né? E ela e meu pai não cantam, não tocam. Meu pai gosta de aprender sozinho, mas nunca se dispôs a tocar em algum lugar, né? E eu comecei a questão profissional. Eu tenho 3 irmãs, somos 4 meninas em casa. A gente tinha uma banda chamada Cairóis. A gente cantou em todas as igrejas de São Gonçalo. A gente rodou São Gonçalo cantando. Inclusive, a gente fez parte do coral do Grupo Elas. Quem é crente aí sabe, conhece o Grupo Elas. Sério? Foi meu primeiro trabalho, eu era pequenininha. Pequenininha é brincadeira, né? Porque eu ainda sou. Se meu pastor ver um negócio desse, ela fala, você ainda é pequena. Beijo, pastor Hugo Campos. E aí a gente cantava no coral do Grupo Elas. Foi meu primeiro... Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 9, 10. Caraca, 9 anos. 9, 10. E as 4 que iam cantar, né? Minha irmã, ela se apresentava mais, chegou até a gravar um trabalho com elas, porque ela era maior de 18. E aí, minto, se ela tinha 18, eu tinha mais de 10 anos. Ah, não sou boa com matemática, vocês já estão percebendo, né? E aí, tinha um pouquinho mais de 10 anos. Aí a gente fez parte do Grupo Elas, e a gente tinha uma banda, a gente cantava em todas as igrejas em São Gonçalo, mas assim, profissionalmente eu fui a única. Eu tenho uma irmã, a mais velha é fonoaudióloga, a terceira é design de moda e a última, a caçula, ela estuda geografia e trabalha com... como é que chama? Botânica? É, com plantas, é isso mesmo, irmã. Desculpa não saber a sua profissão, me perdoe. E aí eu fui a única que seguia assim na área de música. Profissionalmente. Caramba. Você disse que no começo teve... Você no Grupo Elas, então você já tinha uma certa chance. Você começou com 5 anos de idade, né? Isso, na igreja com 5. Na igreja com 5. E foi se aprofundando cada vez mais e foi se descobrindo e a música descobrindo você, né? Foi uma troca, né? E eu nunca me vi fazendo outra coisa assim que não fosse com música, né? Eu falei que eu sou apaixonada pela psicologia, mas a psicologia sempre foi aquela área que, se não der certo com a música, eu vou estudar, sabe? Mesmo amando, eu sempre tive a música como primeira opção mesmo e meta de vida. Não, eu tenho que fazer dar certo. Mesmo com as críticas, muita gente, assim, dizendo, cara, você é muito inteligente, vai fazer outra coisa. Deixa a música pro hobby, sabe? Deixa só pra brincadeira. E aí, não, eu falei, não, vou nadar contra a maré, vou seguir meu sonho e vou conseguir. E graças a Deus eu sou muito abençoada, assim, porque todos os trabalhos que eu fiz sempre envolveram a música. E como é que foi esse período aí? Você ficou quanto tempo com o Grupo Elas? A gente tinha, acho que foram 2 ou 3 anos. Toda segunda-feira a gente saía pra ensaiar Saracuruna, Mas quem foi que fez a ponte, né? Então, a gente foi assistir um evento onde elas estavam. E nesse evento eu tinha a regente do coral do Grupo Elas. E aí, todo lugar que a gente chegava, minha família chegava, a gente impactava muito, primeiro pela aglomeração, né? Muita gente chegando junto. 4 meninas, mais o pai e a mãe, são 6 pessoas. Então era muita gente chegando, né? E aí a gente é muito parecida. A gente anda na rua hoje em dia juntas. Hoje não tanto, porque a mais velha casou, foi para São Paulo. E a terceira casou e foi para Salvador. E a mais novinha mora em Nova Iguaçu. Então, de 4 irmãs, eu me tornei filha única. E aí, quando a gente andava juntas na rua, todo mundo parava. Era carro parando do nosso lado. Vocês são quadrigêmeas? Porque chegou uma época que todo mundo foi ficando do mesmo tamanho, né? E a mesma cara. É a mesma cara. Chamam minha mãe, inclusive, de máquina de xerox. Beijo, mãe, máquina de xerox, que xerocou a gente. E aí, a gente é muito parecida. Então, todo lugar que a gente chegava, chamava muita atenção por isso. Aí, quando a gente foi nesse evento que o Grupo Elas cantou, porque a gente sempre foi muito fã, foi o grupo, assim, que a gente tinha de mais referência, né? Porque irmãs e 3, a gente, irmãs 4, a gente tinha muita referência nelas. E aí, quando a gente chegou nesse evento, a gente foi tirar foto e a regente do coral veio falar com a gente. Aí se apresentou e tudo mais. Aí a gente falou que a gente gostava muito do Grupo Elas, que a gente cantava todos os CDs e tudo mais. Ela pediu pra gente dar uma palhinha, as 4. Aí ficaram encantados e convidaram a gente pra participar do coral.
E aí a gente começou essa rotina de toda segunda-feira despencar pro Rio pra poder participar do ensaio. Caraca, que legal. Aí foi assim. E daí eu acredito que surgiu várias outras oportunidades. Não, Né? com certeza. E na música, no meio artístico, a gente vive de network, né? Então o nosso network começou bem cedo. E a gente foi gerando contato. Até hoje a gente tem contato com a galera do coral. De vez em quando a gente fala com elas também. E aí isso foi gerando, né? Contatos e contatos. E estamos aí hoje. A pessoa tem aquela admiração pelo cantor, pelo artista, né? E quando chega perto, assim, não é muito bem aquilo daria aí já é um balde de água fria. Não é? Exato. Até mesmo pra inspirar a pessoa a tá seguindo o carreira, porque a pessoa vê aquela outra com certa admiração. Então vê como espelho pra poder estar seguindo os passos. Aí, de repente, lida com... E, cara, muito, muito bom, né? Poder olhar pra pessoas, assim, que eram referências mesmo, não somente pra você, mas pra toda uma geração, pelo amor de Deus, o ABC do Crente Fiel. Exato. Inclusive, recentemente, né, acho que uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Davi Sasser, né, gravar o último DVD dele. Outra pessoa sensacional. Sensacional demais. Ele é um nome da música gospel que a gente admira demais, né, mas como pessoa, nossa, sensacional. Junto com a gente, deixando super à vontade. Incrível. Você tem uma agência, como é que você faz? Quem é que faz essas pontes aí pra você? Então... Eu comecei a trabalhar, né, algum tempo atrás como backing vocal, né, gravando com alguns artistas, participando de show, fazendo vocal de apoio e tudo mais. E aí, ao conhecer esse universo do meio artístico, a gente percebe que é muito fechado, né? Para você ter acesso, você tem que ser indicado. Hoje é muito difícil você ter acesso a um lugar grande dentro da música e acredito que na arte de forma geral, sem alguém te indicar. E aí, quando eu comecei a perceber isso, de certa forma, me incomodava, porque eu via tanta gente talentosa, principalmente nascida e criada em São Gonçalo. Poxa. A gente sabe que a gente tem um berço aí de talentos muito grande, né? Verdade. E aí, eu comecei a pensar nisso. Em 2020, no auge da pandemia, foi em junho, eu sou a maior fã declarada do cantor Ferrugem, né? Eu sou fascinada, assim, pela voz técnica dele. E aí eu lembro que em 2020 eu tive um sonho. Eu não costumo sonhar muito, não. Quando eu sonho, eu já fico meio assim, Deus, o que o Senhor tá querendo falar comigo? E aí eu tive um sonho de domingo pra segunda que eu trabalhava com Ferrugem. E aí Você preparava ele? Não, eu cheguei a trabalhar com ele. Mas preparadora... Oh, meu Deus do céu, eu vou recebendo aqui, Senhor. Recebo. Intercessão. Aí eu, inclusive, nesse sonho, eu sonhei que eu era preparadora vocal dele, que eu ia pra turnê e tal. A gente tava preparando uma turnê dele e tal. E eu acordei numa segunda-feira, tipo... Sabe aquele sonho que é muito real? Que você acorda e você fala assim, caraca, eu vivi ou não? Você fica na dúvida? Aí eu lembro que eu chamei minha irmã e falei, cara, eu sonhei com Ferrugem. Sonhei que eu trabalhava com ele e tal. Ela, nossa, que legal, você é muito fã, né? Pra você sonhar que você é muito fã mesmo e tal. Aí eu fui pro quarto dos meus pais e falei, ó, sonhei com Ferrugem, mãe, sonhei com Ferrugem, pai. Nossa, filha, que maneiro, que legal. Não, eu contei pra eles o auge da pandemia, eu falei, será que eu tô enlouquecendo, né? Quarentena, não sei. Aí eu lembro que 2 dias depois eu tava dando aula. E tava dando aula online, né? Porque não tinha como ser presencial, tava no auge da pandemia. Um amigo meu me ligou e falou assim, mandou mensagem no WhatsApp e falou assim, eu preciso urgentemente falar com você. Você pode me atender agora? Eu falei, cara, tô terminando uma aula, você pode esperar só mais um pouquinho? Aí ele, posso, mas quando você terminar, senta e me liga, tá? Eu falei, eu terminando a aula, tchau, aluno, até daqui a pouco. E aí eu fiquei muito ansiosa. Eu lembro que eu terminei a aula, liguei pra ele. Ele falou assim, cara, eu preciso te dar uma notícia porque o seu nome foi indicado por um trabalho que eu sei que você vai ficar louca. Falei, que trabalho? Então, o Ferrugem tá com um estúdio e ele tá com um projeto lançando alguns artistas. Chamaram a gente pra gravar com ele. Ele dirigindo e gravando com a gente. Aí eu... Sabe quando as pernas não funcionam mais, sentar, né? Me belisquei pra ver se eu tava sonhando. Aí eu lembro que eu desliguei o telefone e corri pro quarto dos meus pais. E eu falei, mãe, o que eu falei que eu sonhei há 2 dias atrás? Falei que você trabalhava com Ferrugem. Falei, irmã, o que eu falei que eu sonhei 2 dias atrás? Que você trabalhava com Ferrugem. Aí eu, gente... Era uma profecia. É real, eu vou trabalhar com Ferrugem. E, tipo, era no dia seguinte. Então, eu tinha que desmarcar minha agenda toda de aulas, que eu tava dando aula direto, assim, online. E aí, no dia seguinte, eu fui gravar com Ferrugem.
Fui pra Barra. Aí eu lembro nitidamente, né, subindo o prédio, assim, no elevador. Eu falei, gente, eu vou desmaiar, não é possível. Eu costumo não declarar muito, né, quando eu sou fã, mas do Ferrugem eu nunca soube esconder. E aí, cara, foi um dia maravilhoso. Foi um dia maravilhoso. Aí foi em 2020. Aí quando eu cheguei em casa, eu saí do estúdio, era mais ou menos meia-noite e pouquinho, assim, eu vindo no Uber, Deus foi me dando, assim, a empresa toda pronta na minha cabeça. Falei, cara, se Deus me deu a oportunidade de trabalhar, sabe, abriu essas portas, que não são nem portas, são portões pra mim, eu preciso abrir pra outras pessoas também. Então eu vou gerar algo que eu possa abençoar pessoas talentosas também e dar a oportunidade delas trabalharem, de serem vistas. Porque a ideia da minha empresa, da minha agência, não é nem recrutar essas pessoas e ficar com elas pra mim, sabe? É gerar oportunidade pra que elas cresçam e depois sigam o caminho delas, com algum artista, Mas como é que funciona exatamente essa empresa? Então, a gente recruta alguns cantores e faz o treinamento, né? A gente ensina timbragem, harmonização de voz. A gente faz um teste antes pra ver se a pessoa é afinada, se sabe cantar, se tem técnica. E se ela não for? Aí existe todo um trabalho. Aí, o que eu faço? Eu faço merchan pra minha aula. Vem estudar comigo, canta. Aí eu preparo, entendeu? E aí eu lembro... Minto, eu não tava falando sobre isso. Você saiu bem pra caramba agora, hein, Abeli? Não, faço merchan pra minha aula. Se saiu... Tudo é propaganda na vida, né? Empresário, empresário. E aí eu faço uma espécie de audição antes, né? Recolho o material da pessoa, depois eu começo a trabalhar ela em grupo. Questão de timbragem, harmonização de voz. Mas aí, rapidinho, desculpa te cortar. De novo. Mas aí, como é que você sabe se a pessoa é boa ou não? Através da prática de conjunto. Que é quando eu, por exemplo, vocês são duas pessoas que querem participar da minha empresa. Vocês me mandaram material antes, avaliei, poxa, eles são muito bons. O Will, né? O El canta muito bem, Matheus também e tal. E a gente marca uma reunião presencial. E aí eu pego aquele grupo ali, lanço uma música. Mas aí que tá, o que seria cantar bem? Afinado e ter percepção. Percepção de tempo, ritmo, melodia, saber onde entrar, saber onde sair, ter dinâmica, ter prática de conjunto, que é muito diferente você ser um cantor solo e um cantor que canta em grupo. A minha empresa é uma empresa onde as pessoas cantam em grupo. Focada nesse... Em vocal de apoio. Vocal de apoio. Isso. Sim. E aí, depois que eu recolho esse material, faço a reunião presencial, a gente faz uma prática, né? A gente divide voz, vê o que a gente pode melhorar e tal. Visualizei que aquela pessoa tem condições de trabalhar já cair pra estrada. Os produtores, na maioria das vezes, me ligam, perguntam, Beli, ó, tem um trabalho tal. Você tem um trio, um dueto? Eles me falam o perfil que eles querem, né? E aí eu analiso dentro do casting e mando pra trabalhar. Você... Com certeza, então, deparou com um monte de gente, assim, talentosa, né? Sim, demais. Mas não só isso, você também provavelmente se deparou com pessoas, assim, que não eram tão, assim, digamos assim, talentosas, mas que ao serem lapidadas, elas se mostraram grandes talentos, tipo assim, porque no meio do... Isso aqui eu falando de leigo, de alguém que tá mais distante do que Andrômeda, tá? No meio artísticos, assim, da música, né? Tem gente que já nasce com dom, já é talentosa, e tem gente que vai se aprimorando. Não é que ela não tem o dom, mas é algo que tá tão escondido ali no meio do... E precisa de alguém que acredite tanto ali pra essa lapidação, né? Então com certeza deve ter tido pessoas que o pessoal falasse, não, essa aqui não tem jeito, pelo amor de Deus, não vai dar, mas você insistir assim e a pessoa... Então, dá couro. Só abrindo um parênteses, eu não acredito que cantar seja dom, né? Eu acredito que pessoas nascem mais estimuladas do que outras. Por exemplo, eu acredito que a pessoa que é exposta à música desde a gestação, com certeza ela vai nascer muito mais voltada para aquele lado do que outra pessoa que talvez não seja, né? Então, eu acredito muito nessa parte musical como um estímulo, né? E é algo que pode ser aprimorado. Óbvio que pode ser, agora trazendo para a voz, né? Que é a área que eu atuo, que eu posso falar com propriedade. É possível todo mundo cantar? Sim, todo mundo pode cantar, até o mais desafinado. Até o El. Até o El. Pode ser meu aluno, El. Olha aí. Posso dar jeito? Só que
A gente também tem que falar sobre a questão do timbre. O que é timbre? É a característica principal da voz, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, me perguntaram se eu cantava pela minha voz, né? Pela impostação da minha voz, pelo meu timbre e tudo mais. Timbre é algo que a gente não muda, nem com aula. O timbre é a sua digital, né? Vamos dizer assim, da voz. Então, eu posso transformar uma pessoa em uma pessoa afinada, porém, se ela vai ter um timbre agradável de ouvir, já são outros 500. Timbre eu não posso mexer. Então, assim, tem aquele cantor que você escuta, você fala assim, você escuta 2 músicas e você fala, cara, não quero, não consigo mais ouvir. E tem aquele cantor que você escuta o dia inteiro e você não enjoa. Então, aí a gente tá falando de timbre, né? Sobre timbres agradáveis. Enfim, aí é um outro assunto que a gente, se eu ficar falando, eu vou ficar muito tempo aqui falando. Mas eu acredito que todo mundo pode cantar. E, obviamente, que na empresa eu recebi várias pessoas que, no momento, não estavam preparadas para trabalhar com a voz. Mas que eu dei a possibilidade de elas estudarem comigo, né? Não só no caso de fazer merchan pro meu lado, né? Como professora, mas por acreditar, né? Que toda voz ela pode ser lapidada. Mas eu sempre fui muito clara e joguei muito aberto em relação a isso. Dizendo, olha, eu acho que a sua voz ela não é legal para o mercado de trabalho. Para trabalhar com isso. Né? Porque a gente tem que ser franco. Eu não posso também iludir uma pessoa falando, olha, você pode fazer isso se a gente sabe que existe um limite e não vai dar, né? Então, eu tento sempre achar uma maneira ali amorosa de falar isso. Deve mas ser chatão, né? O cara chega lá com um sonho de trabalhar com isso. Não é verdade. Mas aí eu tento ajudar a fazer um teste vocacional ali na hora, encontrar alguma área ali. Ó, olha, você pode ser bom nisso aqui. Investe. Já tentou um contrabaixo? Olha, Exato. já tentou um contrabaixo? Você, olha, maravilha. Vai, tenta. Exatamente. Que lindo. Não, Mas o Tom Carf, ele fala que ele não cantava nada. E aí ele desenvolveu, ele canta né? muito, né? Exato. Aí a gente entra na questão do timbre. Ele não tinha técnica no... Talvez a questão da afinação também, né? Que ele fala muito, né? Sim, sobre a sim. questão da afinação. Mas já tinha um timbre agradável, um timbre bonito. Então, dentro não disso, acho ele que foi... ele- Você não gosta, não? Não, é gosto questão, não. aí já entra na parte do De gosto. gosto, De gosto, é. Tem- Mas aí a técnica, Não, né? pô, absurdo, sobressaiu tá demais. maluco, Exato. Então, tem essas questões também. E esse lance aí de gosto, agora que você falou, também já tem gente que realmente como ele falou, ele já não gosta do timbre do Tom Carf. do Tom Então, Carf. Carf, não Tom assista Carf. isso. Já não gosto. Já Não bota o assista. corte. Não gosto do timbre do Tom Carf. Aí bota a cara dela. Bota a cara dela. Só que aí quem vai falar é ele. Olha só. Não, aí não. Não, Corta mas isso, porque tipo corta. assim, então assim, então vale muito também sobre a questão de gosto. Então assim, além de uma avaliação de técnica, de timbre e tudo mais, também existe uma avaliação mercadológica também, óbvio, né? Sim, exato. Entendeu? Você fala, poxa, pode ser que não seja legal pra esse tipo de projeto, mas de repente a Exato. pessoa, sei lá, pra outro tipo de coisa, aí a pessoa acaba se descobrindo ali mesmo dentro do... Sim, o Brasil é prova disso, né? A gente assiste um The Voice Brasil, você vê que vozes que talvez a gente pare e pensa assim, caraca, canta muito. Sai na primeira fase, né? E aí quem ganha, você fala, ué, É mas verdade. não canta tanto assim, por que ele ganhou? Então, acho que as avaliações vai muito dentro do que o brasileiro, ele ouve, ele consome. Uhum. São poucas as pessoas que você vê e fala, cabeça aí, se for em qualquer área, ele joga, filho. Botar ali, Exato. ele ou ela também. Uma que eu percebo muito isso daí, pelo menos até então, é a Priscila Alcântara. Sim, Talentosíssima, versátil, né? muito É, versátil. Ela entendeu? canta tudo. Ela canta tudo, ela canta do emo ao sertanejo. Exato. E... Mas você vê que não é uma artista tão estourada, né? Por quê? O brasileiro ele não gosta de coisas tão complexas no ouvido. Já repararam isso? Por que Mas- artistas tão melismeiro, que tem tanta técnica, não Não. são tão estourados no Brasil? Verdade. É verdade. Né? O Samba brasileiro de ele moto- gosta muito de coisa reta. Samba de moto mas nem é tanto assim também. Exato. Você vê que aqui a gente estoura muito com pagode, com samba, porque são coisas retas. Hoje em dia que tem muita influência, né, de fora. Tem o Ferrugem aí trazendo bastante técnica pro pagode, Dilcinho. Popularizando, né? Exato, A técnica mas sendo até então não popularizada. era algo muito acessado É, isso é pelo verdade, brasileiro. Então você vê o que a gente tem hoje muito em alta, não são cantores com tanta técnica. Porque se É a gente verdade. fosse pensar em técnica, a gente teria uma Priscila Alcântara estourada desde sempre. Né? A gente teria aí esses cantores que não são tão acessados
estourados. E não é o que a gente É só no MPB mesmo que a gente tinha bastante. Exato, a gente tem o exemplo da Anitta também, né? Vocalmente falando, não estou aqui criticando porque eu acho ela uma empresária, Uma assim, artista pô, surreal, surreal. Não, Sério. inteligentíssima. Ela é muito inteligente, ela é tudo. mas assim, analisando vocalmente, eu fico pensando, gente, a Ludmilla tá muito mais à frente. E aí a gente Em termos percebe, vocais, né? A Ludmilla é mais versátil. questão de técnica, exato. Mais um memória corte, groove. mais um corte aí. Ó. A Ludmilla é muito mais versátil que a Anitta. Oh, meu Deus, criando. E assim, a gente tá falando aqui do sertanejo, e a área de trap, assim, porque o trap também é muito É o que tá popular. em alta tá agora, em alta né? agora no Brasil, sabe? Exato, E... Mas Pode falar. Pode falar. Não, eu acho que é um estilo também que tá trazendo muito essa questão da técnica, né? Com influência do R&B, do pop e tudo mais. Tá deixando essa questão da técnica vocal mais popular. Exatamente. Eu acho que é isso, né? As pessoas... Não, aqui. O Nando tá falando aqui, o Nando ele canta trap, né? O Nando, então... Opa, quero conhecer depois, hein, Nando? Aí ele falou que a técnica se chama autotune. É verdade, vamos falar sobre autotune. 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 Mas tem alguém morrendo lá dentro do estúdio. Mas então assim, popularizar a técnica, cara. Realmente você vê... A gente falou da Priscila Alcântara, que não é uma cantora que não é tão estourada. E quando eu paro pra ouvir, assim, certos cantores ou cantoras, enfim, grupos, muito comentário embaixo, assim, caramba, pena que é brasileiro e não é tão... Se fosse, sei lá, americano... Valorizado, né? Se fosse... Tipo assim, eu vejo, assim, comentários, assim, de artistas que até então eu olho e falo, não, pelo amor de Deus, gente, mas... Eu pensava que eram... São ícones, né? Mas eu pensava que eram muito mais do que eu imaginava. Sim. E poderiam estar sendo infinitamente mais. Que é o caso Acho que isso é muito cultural também, né? No Brasil a gente não tem acesso à música nas escolas, por exemplo. Eu lembro que na minha época, minha aula de música, era jogar bola na quadra, né? E aí, quando que você via música na escola? Quando tinha uma festa junina e tinha que sair a quadrilha. Era o único acesso que a gente tinha à música. Já nos Estados Unidos, não, né? Por exemplo, dando o exemplo dos Estados Unidos. Já a música vem de berço com a galera. Então, acho que é muito uma questão cultural. Aqui a gente não tem essa cultura, infelizmente. Né? Então, você vê que essa galera que tem muita técnica é uma galera, até no meio secular, é uma galera que veio da igreja. E a gente vê o papel da igreja, né? Como escola, como dar acesso à música. E você vê que a maioria, se você puxar a ficha, começou na igreja. E muito também da igreja adventista. Dentro da igreja e da igreja adventista. A igreja adventista, assim, no campo artístico. Não, Leonardo Gonçalves, Daniela Araújo, os Arrais. Mas se você for parar pra comparar com a católica e a Assembleia, tem bem mais. A Assembleia de Deus, eu ia falar da Assembleia. A Assembleia é uma escola, né? Teve um período também nos anos 90 que o coral da presbiteriana ali do Rio, ali, a orquestra e tudo mais, era muito assim. Eu acho que a igreja, de forma geral, sempre foi uma escola, né? Sim. Onde a galera tinha acesso à música, assim, desde sempre, desde novinho. Porque música ainda não é tão acessível, né? Hoje a gente vê os projetos aí, inclusive trabalho em um projeto na Prefeitura de Maricá, o Cultura de Direitos, que dá acesso à música, à galera, ao esporte, enfim, a mídias sociais, essa parte de audiovisual. É um projeto bem bacana mesmo. Mas antigamente você não tinha isso. Você não tinha projetos sociais que davam acesso à música de forma gratuita e com uma estrutura boa, né, pra galera aprender. Era a igreja. Cara, isso é brabo, porque o artista aqui, a gente, se for comparar, é muito absurdo, cara. Porque a pessoa, pra viver da arte dela aqui no Brasil, ela enfrenta, assim, uma savana, assim, de feras e tudo mais. Mas aí depende do gênero, né? Não, cara, é difícil em qualquer área, cara. Cara, e se você for ver por exemplo, vamos citar aqui os Estados Unidos, existe esse estímulo desde sempre. O cara é estimulado desde ali, por exemplo, se o cara for nascido em Nova York, então, cara, que ali é dependente de qual seja a área artística, entendeu? Musical, área de humor, de atuação, pô, a mistura e tudo mais,
cultura, sabe? E... Na própria... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Não, Cortei, hein? Cortei. A convidada tem poder parlamentar pra fazer o que quiser. Tipo, na Europa, né? O artista de rua, ele é olhado... muito valorizado. Os eventos grandes que acontecem, eles são chamados e tudo mais. Aqui no Brasil, se você é um artista independente e vai pra rua tocar, o nego já te olha falando, ih, tá passando fome. Ah lá, falei, podia ter tentado outra coisa. Foi pra música, tá na rua passando fome, mendigando. E aí a gente vê a diferença, né, de cultura. Se a gente olhar pra nossa história, é isso mesmo. Os artistas eram tidos como os vadios da época, Exato. né? Se a gente for olhar a história do nosso país, é isso, entendeu? Da nossa história recente, né? Tanto é que a perseguição sofrida pelo movimento lá do Tropicália e tudo mais ali naquela época da ditadura. Cara, você falou de um negócio que é muito... que eu acho que é o pulo do gato, que é dar acesso a... Se a gente olhar para as comunidades, as escolas públicas, né? Eu digo, e ali tem muitos talentos que, infelizmente, não têm a oportunidade, né? Que deveriam ter para poder explorar os seus talentos, sabe? E como você falou, é muito difícil até hoje ter acesso à música nas escolas, mas é muito complicado porque tem escola por aí que não tem nem professor de matemática também. Exato. Então assim, o desdém ele é absoluto, né, em muitos lugares. Mas aí você falou que do seu trabalho ali em Maricá, conta pra gente como é que foi isso daí, foi em que período cronológico, assim, foi... Você trabalhou com elas, aí foi trabalhando com música, aí vamos lá, vamos voltar aqui pra... Isso, então eu trabalhava com o grupo Elas, né? Meu primeiro contato ali com a música profissional. E aí, eu falei sobre o Jair também, beijo, Jair! Que é pra cá, né? Eu olhando pra televisão. Não. Beijo, Jair Produções. Ele foi um cara, assim, que acreditou muito na Belle artista. Né? Ele olhou pra mim e falou assim, caraca, eu preciso te lançar e tudo mais. E aí, sempre articulando, tentando me colocar nos eventos pra fazer música, pra aparecer mesmo, me apresentando pra produtores e tudo mais. A gente chegou a gravar um clipe em 2010. Isso. E aí, depois, eu comecei a cantar, né, em alguns eventos. A minha mãe já era diretora orientadora educacional em uma escola em Maricá. E aí, em formatura, eu sempre ia pra cantar. Ela falava, cara, não, chama... Vou trazer minha filha pra vocês ouvirem ela cantando. E aí, uma vez eu cantei pra diretora, ela se apaixonou, então toda a formatura da escola me colocava pra cantar. Até que em uma formatura do 9º ano eu cantei, aí no final ela me chamou na sala dela, a diretora, né, e falou assim, o que você acha de dar aula aqui? Montar o coral da escola. Eu falei, eu dar aula? O sonho da minha vida sempre foi virar uma grande estrela, sair viajando, cantando por aí. E eu falei, eu dar aula, não. E minha mãe é pedagoga, né? Então eu sempre fui muito encantada pela forma dela dar aula e tudo mais. Eu lembro que quando eu nasci, a minha mãe era dona de uma creche-escola, então a gente nasceu numa creche-escola já. A nossa casa tinha o prédio da escola dela atrás e a nossa casa era na frente. Então a gente já nasceu dentro de uma escola. E aí ela foi me chamou, a diretora. Eu falei, não, eu venho cantar agora. Ser professora, acho que não. Acho que não é minha área, não. Eu quero ser artista. Eu já ficava pensando assim. Ela, não, faz um teste. Eu acho que você tem uma comunicação muito boa. Você consegue trazer pra perto os adolescentes, as crianças. Vamos tentar? Falei, não. Ela, por favor, insistindo. Eu, não, muito obrigada, não quero. Ela, ó, segunda-feira. Você vem, faz um teste, você articula com as crianças, com os adolescentes dentro da sala de aula. E aí você me diz se você quer ou não. E na época eu já tinha começado a estudar, fazer o seminário, né? E já tinha o curso básico de música também. E aí eu lembro que quando eu cheguei na segunda-feira me tremendo toda, eu falei, gente, não acredito, como é que eu vou lidar com aquela turma de 40 adolescentes? Como que eles vão me respeitar se nem tamanho eu tenho? Como é que eu vou ser respeitada? E... Não é pra rir, Olha, eu tô me segurando desde o começo. Não é pra rir. Quieta. Não fala que é bullying. Já é a terceira vez que ela cita o tamanho. Sabe quando vem aqui? Aí não me chama de 1,5 m, que eu tenho 1,54 m. E aí eu lembro que quando eu entrei na sala, eu falei, opa, gostei disso aqui. Aí eu comecei a falar com as crianças. Cara, foi assim, o dia mais incrível da minha vida. E naquele dia eu entendi que o holofote que eu queria não era um holofote pra mim, era um holofote que eu teria que apontar pra outras pessoas. Ali eu entendi minha missão, meu ministério, o que eu queria de carreira, e eu
me vi apaixonada. No primeiro dia, eu me vi apaixonada por dar aula. Eu falei, cara, eu quero isso aqui pra vida toda. E aí montei o primeiro coral ali em Inoã, na Escola Municipal Darcy Ribeiro. E aí esse coral ele começou a se apresentar na cidade inteira. Eu lembro que uma vez eu fui ao centro, né, pra ver questão de pagamento. E aí, quando eu cheguei assim, a rádio da cidade tocando o coral. Eu falei, caraca, é o meu coral! Eu parei no meio da rua. É o meu coral! Toda feliz da vida. E eu lembro que esse primeiro emprego, eu pagava pra trabalhar. Eu ganhava R$300 pra ir trabalhar em Maricá, saindo de São Gonçalo, por mês. R$300. Eu lembro que eu estudava em Niterói na época, então eram as passagens pra ir pra Maricá e a passagem pra ir pra Niterói e depois voltar pra casa. Então, botando na ponta do lápis, eu gastava o dobro, né? Caraca. Mas eu era apaixonada, eu não me via largando aquilo. Eu sempre tentava dar um jeito, contava com a ajuda dos meus pais, eles me davam dinheiro ali no mês pra me manter, porque viam que eu tava trabalhando e apaixonada pelo que eu tava fazendo. E aí eu lembro que no meio de uma dessas apresentações, o prefeito virou assim pra mim e falou, cara, eu quero você na prefeitura com a gente, você tem que montar vamos articular alguma coisa. E aí, coisa de semanas depois, eu conheci o Claudinho Guimarães, né, saudoso Claudinho Guimarães, que faleceu, foi meu primeiro coordenador nesse projeto que eu tô. Ele me viu, ele era casado com uma das diretoras dessa escola, ele me viu dando aula e me chamou e falou, cara, eu vou te levar para um projeto que a gente tá começando agora, tá nascendo esse projeto ainda, a gente tá articulando ainda o formato, mas eu quero que você trabalhe com a gente. E aí eu falei, caramba, sério, tipo, ganhando R$300. Eu falei, mano, será que é agora que eu vou ganhar mesmo como alguém que trabalha e tem um pouquinho de dinheiro no final do mês? Pelo menos, Vou conseguir pelo menos pagar a passagem do ônibus. E aí ele me levou para uma reunião, aí conheci o prefeito também, de contato mesmo, assim, questão de trabalho. E aí surgiu esse projeto Cultura de Direitos, que é o projeto que eu tô até hoje, graças a Deus, um projeto muito bom, que dá acesso à população, assim, à música, que se estruturou muito, ganhou muita visibilidade, a gente começou a fazer muitas apresentações em Maricá, fora de Maricá, e a gente tem essa proposta também de fazer ele crescer cada vez mais, porque ele tá ganhando corpo, né? A gente começou em 2018, e aí teve esse intervalo aí da pandemia que a gente atuou de forma online, mas é um projeto que ganhou uma estrutura muito grande. E é esse projeto que eu tô hoje. Não sei se eu respondi a tua pergunta que você fez, mas eu passei um cadinho. Não, pode continuar passando. Pode continuar passando. Cara, é muito bacana ter essa iniciativa, sabe? Esse tipo de projeto pra tá, não somente incentivando quem já é mais descobrindo, a pessoa descobrindo, cara, eu tenho talento e é algo que falta, cara. E eu olho pra nossa cidade, né? E eu vejo que falta muito. E a gente tem aqui pessoas, exemplos, assim, você citou o Jair, cara, o Jair sempre passou batalhou muito pelos a artistas vida da cidade. inteira dele a gente conversou com ele aqui, tem um episódio dele, né? E, cara, ele é um cara que sempre batalhou muito também pelos artistas da cidade e não arredou o pé daqui. Não faltou oportunidade dele sair. E onde ele chega, ele fala de São Gonçalo, né? Exatamente, Sim. entendeu? Onde ele chega. Tem gente que fala, quando vai pra outro lugar, até fora do Rio, fala, não, porque eu sou de Niterói, sendo de São Gonçalo. Exato, tem vergonha, né? Tem vergonha não, cara. Sabe? E é algo que é um trabalho muito árduo, né? O trabalho de começar, Sim. de Qualquer área. qualquer área. Então, assim, ter como exemplo, assim, a cidade vizinha ali com muito menos habitantes do que a gente. Então, assim, se a gente for... matemática também não é meu forte, né? Bem. Não tem problema. Não tem problema, né? Eu tento ser de humanas, né? As exatas não são tão exatas comigo. São exatas com outros, mas comigo não é tão exatas assim. Aí, gente, mas a piada ela tira do foco, né? É um negócio. Mas voltei. Então, assim, então, São Gonçalo, então, assim, se a gente pensar logicamente, né, por ter mais número de habitantes, então a chance de ter maior número de pessoas, assim, talentosas e que, cara, que só estão precisando de uma oportunidade para poder fazer a diferença, sabe?
E a gente tem artistas que são daqui, que são nascidos daqui. A gente tem o ícone de São Jorge, cara. São Jorge Exato. Cláudia entendeu? Leite também, Cláudia né? Leite, entendeu? E entre outros. Juliana Entre outros. Paz. Entre outros. Não só da música, do Exato. futebol. O Xande de Pilares, ele é de Teatro São Gonçalo. também. Ele é Oi? de São Gonçalo, o Xande de Pilares. Não, acho que não. Não, acho que não. Não, mas ele já morou por aqui. Acho que não, mas o Kleber Lucas é. Kleber Lucas Tem uma galera Tem uma aí, galera, né, de São entendeu? Gonçalo. E engraçado que quando eu fui pra cidade de Maricá, né, trabalhar, eu fiquei um bom tempo sendo conhecida como a Orochi. garota de Maricá. Inclusive, eu fui a cara de uma campanha, né, dos Vermelhinhos. Eu fui a garota propaganda da cidade. Cara, eu sinto meio estranho, não. Porque eu acho que eu vi a propaganda do Vermelhinho. É, acho que sou eu. Não viu nada, cara. Você nem Vi mora no, lá. em 2020, o Horta lançou no Instagram, cara. Você tá Mentira. doido? Então, eu fui a garota propaganda da cidade de Maricá. Ai, cara. Então, assim, muita gente me conhecia como a garota de Maricá. Vários estúdios que eu ia gravar, você é de Maricá, né? Eu não, sou de São Gonçalo. Então, assim, eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu sou de São Gonçalo. Sabe? Por entender, assim, que muita gente do meio artístico tinha vergonha. Às vezes eu chegava no estúdio e... Tipo, eu sou de Niterói. Aí falava, eu sou de São Gonçalo. A pessoa, caraca, eu sou de São Gonçalo também, mas eu tenho vergonha de falar que eu sou de São Gonçalo. Eu Eu falo, esperava "Mano, alguém se manifestar não, pra velho, falar. você tem que falar que você é de São Gonçalo. A gente é conhecido, assim, como uma cidade muito talentosa, né? Uhum. Muito. Você chega em algum lugar e você fala de São Gonçalo, o povo fala, caraca, tem muito artista de lá, né? Uma galera muito talentosa. Óbvio que, assim, a gente nunca teve um investimento bom nessa área, né? Inclusive, eu tenho o sonho de, em algum momento, implantar um projeto aqui na cidade, sabe? De dar acesso, de ter parceria com a prefeitura mesmo, pra gente dar acesso aos jovens. Às vezes eu chego no estúdio, cara, em Niterói, no Rio, e vejo um produtor acreditando num artista, num adolescente, vai ver de São Gonçalo. É, eu também tenho Aí essa você vê ideia que tem- também. Aí você vê que você tem que ir pra longe, né? Pra conseguir um acesso, alguma coisa. Então, assim, hoje, o meu propósito de vida mesmo, e tem até muito a ver com o meu novo projeto, que eu não vou falar aqui, só a Nath sabe. E eu tenho muita vontade, assim, com esse novo projeto mesmo, de abrir portas pra essa galera, sabe? De virar um holofote, assim, dizer, olha, aqui tem um artista massa pra vocês. Que legal, né? Deixa eu só dar um recado. Ô, Nelson. Pô, Nelson é o prefeito. Vai. Ô, Nelson. A Bela aqui, Nelson? A Bela aqui, Nelson. Menina tá lá, ó. Já tem fruto lá em Maricá. É daqui. Não perde a oportunidade, não. Entendeu? Amo o tio Nelson. É, Eu chamei de tio e ele vai Deixa falar assim, eu não falar, quero mais. não quero mais. Não. Nelson. Pô, faz várias obras em São Gonçalo, Cara, inclusive, né? O quê? Faz mais uma também aqui, ó. Agora na área artística. Né? Agora a gente tem dinheiro, né? Agora a gente tá cagando. Agora a gente tá Pô, conseguiu a bufunfa pra nós, né? Pô, Os caras agora. estão lutando pra Tamo revogar lutando, isso aí, né? né? Saiu a SAF do São Gonçalo, né? Saiu a SAF de São Gonçalo, pô. Uma funfa boa. Aqui, ó. Não, vai tentar Vamos mais. investir na cultura. Mas deixa eu te Na perguntar, cultura. cara. Você acha que a arte dentro da igreja deveria ser mais presente? Sim. Eu acho que hoje ela tá ganhando uma visibilidade bem melhor do que antigamente, né? Você Porque eu acho que antigamente a gente tinha muito aquele medo, porque as nossas lideranças diziam, não, é vaidade. Não, o músico da igreja, ele não pode atuar no secular. Isso era muito mais rígido, Você né? acha que esse preconceito diminuiu? Eu acho que melhorou um pouco. Um pouco. Eu acho que precisa melhorar bastante. Porque, por exemplo, eu sou ministra de música, mas eu atuo no secular. Então, por muitos momentos, eu tive muitas barreiras em relação a isso. Fazer com que a igreja entenda que a música é o seu trabalho é mais difícil, né? Fazer com que a igreja entenda que o músico, a musicista, ela também é um profissional, ele também é um profissional igual um médico, igual um advogado, igual um professor, é mais difícil. Né? E eu entendo essa preocupação das lideranças, porque é um mundo de muito ego, de muita vaidade, de muitos perigos. Você tem acesso a muita coisa ruim. Né? Às vezes você chega no estúdio, você tem acesso muito fácil a algumas coisas. Às vezes você chega em um trabalho, você tem acesso muito fácil a algumas coisas. Então é um mundo muito perigoso. Então se você não tiver uma cabeça no lugar, se você não tiver... E eu acho que em qualquer área também, né? A gente tem que ter a cabeça no lugar, né? Mas na música você tem acessos muito fáceis. Só que quando a gente entende que é a nossa profissão e você tá ali focado em trabalhar, é legal a igreja entender e te apoiar em relação a isso. Como é que né? você fez pra lidar com isso, essa questão do secular com a igreja? Então, foi algo que aconteceu, né? E além de tudo, eu sou filha de pastor. Ainda tem esse peso, né? Meu pai é pastor
Então, o filho de pastor, ele já cresce com aquele bloqueio de você é um alienígena, você não pode fazer o que eu faço, né? Então, eu sempre tive esse receio de... Eu falei que eu sou filha de pastor aqui por me sentir à vontade. Olha isso, ó. Tchau, tchau. Bom, Me então... fizeram sentir em casa. Mas eu não costumo falar. Porque eu acho que desde pequena, mais uma... Desde novinha, desde criança, eu cresci muito com esse bloqueio, sabe? De na escola, às vezes, descobrir que eu era filha de pastor. Meu Deus, você não pode falar isso. Você não pode usar esse cabelo. Você não pode falar em piercing e tatuagem. E hoje eu sou uma pessoa, né, toda furada. Não tenho tatuagem, mas uso piercing. Tenho o meu estilo. Então, em alguns momentos, isso foi um pouco julgado. Né, eu tive que lidar com isso. Além, eu acho que nem foi muito a questão do Ministério da Música, não. Foi mais o fato de ser filha de pastor, né? Vinha uma cobrança maior. Então, tinha que lidar com isso. E aí, eu fui crescendo. Graças a Deus, meus pais sempre foram muito conscientes e apoiaram muito a minha profissão. Então, toda vez que eu tinha um trabalho no secular, eu falava, pai, mãe, eu tenho esse trabalho pra fazer. Cheio de medo. Cheio de medo, ó, eu tenho essa gravação pra fazer. Mas meus pais sempre confiaram muito em mim, assim, no meu profissionalismo. Eles entendiam que eu ia pra lá, ia gravar, ia voltar pra casa. E eu nunca gostei dessa questão de bebida, de drogas, de cigarro. Falo isso muito pra galera que eu tenho a oportunidade de aconselhar e tudo mais. Nunca gostei mesmo. Até as pessoas, assim, que fumam, bebem do meu lado, eu tento um pouquinho sair de perto, porque eu não gosto do cheiro e tal. Enfim, mas eu sempre soube separar nessa questão do trabalho e da curtição. Nunca gostei muito dessa... Por mais que eu seja muito do povão, nunca gostei muito dessa parada de noite. Eu ia mais pra trabalhar e ir embora. E esse negócio não é só... não só na... Corte. Me cortou agora. Tô cortando todo mundo. Não, mas eu só ia complementar que isso daí não é só por questão também apenas de consciência, mas também de profissionalismo, né? Porque Sim. atrapalha muito a pessoa que tá... que bebe, fuma, evidentemente que Sim. ela vai ter muito mais dificuldade, né, na sua técnica, na sua vida profissional, artística, né, do que uma pessoa que mantém uma disciplina ali sem isso, entendeu? Não, Sem contar que também é uma ferramenta muito importante, né, mano? Eu acho que se a pessoa souber usar, eu acho que vai trazer muito benefício pro reino. Exato. E isso vem muito também da nossa cabeça, mas da nossa criação, né? Eu entendo muito como minha profissão, então, cara, não precisava meus pais estarem perto, ou os meus líderes estarem perto pra eu entender o que era certo e o que era errado. Então, às vezes, em uma situação, em um trabalho, eu chegava lá, terminei o trabalho. A galera ia pra algum lugar, curtia, eu pegava meu Uber e ia embora. Ou alguém que tava comigo dirigindo me levava embora. Então, assim, eu sempre soube diferenciar muito o trabalho da curtição, sabe? Eu nunca gostei mesmo dessa parada da curtição. Sempre fui pra trabalhar. E no meu posicionamento eu fazia a minha liderança, a minha igreja tem muita segurança nisso, sabe? Então, assim, até mesmo quando em algum momento a minha galera da igreja tinha oportunidade de se misturar com a minha galera de trabalho, o pessoal sempre citava isso, né? Cara, a gente admira muito que a Belle vai, trabalha e ela mantém a postura, sabe? Num ambiente que às vezes é muito difícil você manter a sua postura. Mas ela sempre foi diferenciada nessa parte. Ela chegava, trabalhava, entregava o melhor dela e ponto, era trabalho. Então, é uma parada assim que eu sempre aconselho também quando vem alguém... No Instagram vira e mexe, chega essa pergunta pra mim, né? Poxa, velho, como é que você faz pra conciliar tudo e lidar com as críticas? E eu confesso pra vocês que, assim, hoje crítica é quase zero. É muito raro, assim, chegar alguém pra mim e criticar a questão do trabalho e tal, porque eu acho que tá muito ligado também à forma como você se posiciona, né? Em relação a isso. Entendi. Falo muito, né, gente? Desculpa! Não, o tempo, eu acho que já deu, mano. Já? Eu acho que isso, já deu. mas passou tão rápido. Já foi uma hora? Quando a conversa é agradável, ela passa rápido, né? Caraca! Olha aí, elogiei, tá vendo? Tchau, tchau. Não corta isso, hein? Isso não corta, não. Cara, a gente queria muito te agradecer por você estar presente. Não, como eu não agradeço, não, deixa eu perguntar. Já deu tempo já? 10 minutinhos. 10 minutos de conversa ainda, então. Eu voltando. falo pouco. A gente tá nesse assunto. Cara, eu percebo muito que hoje em dia existe sim menos barreira, sabe?
pelo menos essa geração, a nossa geração, né? Ela tem tido menos barreira nessa parte artística, né? Do que a geração anterior, né? E isso eu vejo também, aqui já mais uma vez a opinião de um leigo, né? De um mero ouvinte. Eu vejo que isso influenciou também muito também, não somente na parte do incentivo, mas, cara, o nível de profissionalismo dos cantores tem sido mais, eu tenho percebido não somente dos cantores, mas de todo o conjunto da obra, sabe? De um trabalho muito bem produzido. Não, até mesmo dos artistas de forma geral, de né? forma geral, entendeu? Eu já não acho, não, essa é a minha opinião. Não, então assim, vamos lá. Eu vejo, agora puxando pro lado gospel, eu vejo que hoje, no campo, assim, no nível de produção, eu vejo que os artistas recentes gospel, assim, têm tido muito mais melhor produzidos, mais sofisticados. Também a gente devido à tecnologia e tudo mais nesse sentido do que antes, sabe? Tudo bem, eu não tô falando de eu letra, vejo mais né? como uma cópia. Assim, por exemplo, eu acho que a galera do gospel tem copiado muito a galera do secular. Vai rolar debate. Não, mas assim, falando dessa parada que o El puxou, acertei o Will. Will. Vou te chamar de Will. É o El, vai por mim, deixa ele. Pensando nisso, cara, assim, falando agora da minha área de atuação também, porque eu sou preparadora vocal, então eu atendo alguns artistas, faço preparação vocal em estúdio, atendo a domicílio também. E a minha área hoje, da preparação vocal do professor de canto, tá sendo muito valorizada também, né? Você vê que a galera tá meio que... Óbvio que tá caindo na moda, né? Para um cantor é muito mais legal, digamos assim, ele falar que ele tem um preparador vocal, porque o pessoal entende, caraca, ele se prepara, ele estuda e tudo mais. Então é uma área que tá sendo bastante valorizada em conjunto ali com a fonoaudiologia, né? Que também é uma área que tá entrando bastante na área dos cantores. E a gente vê que a galera, assim, tá se preocupando bastante em fazer uma aula de canto, em ter um preparador vocal ali dentro dos camarins. Vira e mexe também eu vou pra show, né? Fico ali no camarim preparando o cantor, trabalhando a musculatura dele pra ele se apresentar, ter uma performance boa. Então é uma área que tá sendo mais valorizada. Consequentemente, a gente vê que os artistas estão se preocupando em estudar, né? Em fortalecer. Porque o pessoal não entende que voz é corpo, voz é músculo, voz é igual academia. Se você não prepara, se você não fortalece a sua musculatura, em algum momento vai dar ruim. E a gente tem um exemplo aí de vários cantores, né? Que chega hoje e você fala, caraca, o que aconteceu com esse cantor? A voz hoje já não é mais a mesma, né? E aí a gente percebe que saúde vocal é algo que tem que estar em alta, que as pessoas têm que parar pra pensar. Mesma coisa é a saúde do corpo, né? O cara se preocupar, vou pra uma academia, vou fazer uma atividade física. Quem é cantor precisa se preocupar também com a saúde vocal. Cara, e até mesmo, a mais disciplinada das pessoas, ela tá sujeita a alteração, a problemas. A gente viu o Leonardo Gonçalves aí, pô. Exato. O Leonardo Gonçalves, a gente olha... Rodriguinho, Zezé, né? Da dupla Zezé de Camargo. Mas Zezé, se cuidava ou não se cuidava? Não, e aí a gente vê, né? Não, mas se cantor, Léo... tem uma voz boa. Vou cantar de qualquer jeito, sem conhecimento. Perde voz. Assim, o Leonardo Gonçalves... O Léo, a intimidade. O Leozinho, pelo menos pelo que a gente percebia, assim, é um cara super disciplinado na parte vocal, desde sempre. Na questão dele, ele foi diagnosticado com paresia de prega vocal, né? Um lado da prega vocal parou de funcionar. A gente tem... Como é que acontece isso? Então, isso pode ser viral ou neurológico, né? E no caso dele, os profissionais diagnosticaram ali como algo neurológico, dentro de alguns traumas que ele viveu. Isso foi dentro da entrevista que eu ouvi ele dando, né? Então, a gente vê que ele sempre teve uma preocupação muito grande, assim, em questão de treino, de cuidado. Tinha sempre um ritual antes de cantar, questão de estudo. Mas a paresia é algo que pode acontecer de uma hora para outra. E o que acontece? Nossa prega vocal é um par de lábios que vibram enquanto a gente faz. Eu vou fazer um treino aqui com vocês. Bota a mão aqui assim no pescoço. Faz assim, ó. Tá sentindo a vibração? Então, são suas pregas vocais que estão trabalhando enquanto você produz a voz, né? E aí, o que acontece? A paresia, quando ela acontece, né? Um lado para. E aí, só um lado fica vibrando.
Então, quando isso acontece, a saída de ar ela é muito maior, né? Fica uma voz mais soprosa. Perde, obviamente, porque é um músculo que para de trabalhar. Então, a pessoa perde ali potência, perde uma série de coisas. E foi isso que aconteceu com o Leonardo Gonçalves e também o Rodriguinho, né? Dos Travessos. Sorria que... Foi o mesmo problema? Foi o mesmo problema com o Rodriguinho também? Pô, mas dele parece que tá... Ele teve mesmo mais prejuízo do que o Leonardo Gonçalves? Mas aí a gente vê 2 cantores, por exemplo, ele não tinha... O Rodriguinho, desde o início, não tinha questão de aula de canto, de preparação vocal, então a gente vê uma questão muito mais muscular também, né? Exercício, Enfim, né? não estou falando mal de ninguém aqui. Não, ele tá falando de relação técnica. Parece que ele só canta com a garganta agora. Exato, e tem essa série de coisas que dentro da aula de canto você aprende a usar a sua voz de maneira que não prejudica. É o que eu sempre falo pros alunos. É super errado você terminar de cantar num culto, no show, em qualquer lugar que você vai se apresentar, rouco. Né? Eu recebia vários alunos, principalmente pagodeiros, né? Que falavam, velho, na segunda-feira eu não existo, não tem voz. É o dia que eu sou obrigada a ter folga porque eu não tenho voz. E aí eu falava pra eles, isso é totalmente errado. Porque você tem que cantar a semana inteira e ter voz. Ela não pode perder, né? Por que acontece isso aí? Por conta do desgaste, né? Do mau uso da voz. Quando a gente canta, a garganta não é local de ressonância, não é lugar onde você vai amplificar a sua voz. A garganta é só passagem de ar. Então, dentro do estudo do canto, a gente percebe que o nosso corpo ele é uma grande caixa de som. Você tem pontos de amplificação, de agudo, de grave. Então, dentro da técnica vocal, a gente vai aprendendo esse caminho, entendendo, conhecendo a nossa musculatura. E eu gosto muito de trabalhar a fisiologia da voz também com o aluno, né? Que é ele entender o que acontece por dentro dele enquanto ele canta. E aí você começa a pensar, caraca, eu usava a minha voz totalmente de forma errada, sabe? E aí a gente recebe vários alunos que, cara, olha, a minha principal reclamação é que eu fico rouco depois de cantar. E aí a gente começa a mapear, entender ali o que o aluno faz e começa a mudar, né, isso daí. E aí pra mim o maior presente é quando o aluno fala, caraca, fiz 5 shows na semana, aqui ó, tô cantando de boaça, sem dor nenhuma. Caraca, que doideira, né, mano? Coisas que leigos aqui não tem esse entendimento. Que às vezes o pessoal, por falta de conhecimento, acaba malhando demais. Aí o nego inventa cada coisa. O nego inventou que o Rodriguinho tá assim porque deu câncer na garganta dele. O pessoal já mete logo um câncer na garganta do cara, entendeu? Aquela live dele viralizou, né, cara? Eu lembro que eu falei com ele no dia seguinte, né? Eu conversei com ele e tal. E aí eu conversei com ele e ele falou, cara, eu tô com problema, paresia e tal. Foi falando dos problemas que ele tava, muscular e tudo mais. E a gente começa a entender, né, o porquê. Mas muita gente vai inventando um monte de coisa, né? É o irmão dele que canta muito, né? O Dan. Também conheci, trabalhei com ele recentemente, numa gravação de um DVD que eu fiz, pra um artista do pagode, ele cantou. Aí a gente se conheceu pessoalmente, a gente já se conhecia, né, por Instagram. Ele já tinha visto alguns trabalhos que eu tinha feito. E aí, pessoalmente, eu fiz um trabalho com ele tem 2 meses. Essa série de técnicas, meu Deus, gasgou aqui. A voz dele travou. Respira. Fazer parte da turma também. Dá pra trazer pro costume, por exemplo, cantar sem pensar na execução? Como assim? Refaz a pergunta pra mim. Por exemplo, as técnicas que você citou. Por exemplo, cantar só usando a garganta como passagem, impostação. Dá pra executar elas sem pensar? Sim. Assim, sem ser de uma forma robotizada. Então, a ideia... Entendeu? A ideia da preparação vocal é tornar tudo automático. Por exemplo, hoje, quando eu vou cantar, eu não penso que eu tenho que usar intercostal, diafragmática, voz de cabeça no agudo, voz de peito ali no grave. Eu não tenho que pensar nisso tudo. Até porque se eu for pensar, a música acabou e eu tô ali pensando no que eu vou fazer ainda. Então, a ideia da preparação vocal é justamente transformar em, tipo, academia, né? Quando você vai lá, você vai malhando. Opa, isso aqui meu músculo já entendeu, tem que trocar a série. A mesma coisa é o canto. Você vai ali fazendo os exercícios, tornando automático para na hora da execução, você não precisa nem pensar. Você fez e tornou automático. Você vê que a aula de canto, ela influencia até na forma que você fala. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, a minha respiração é baixa, não é essa alta de levantar o peito, bastante... o ombro, sempre usando... Exato. Pelo céu da boca. Exatamente. Sempre trazendo por uma... Tá meio seco aqui. Céu da boca. Eu pensei que ele ia falar palato. Eu falei, que isso? Que isso? Tá escolhendo o jogo, irmão? E aí a gente se torna um hábito, né? Que a gente nem pensa.
E aí, quando você vê, já tá automático. Cara, e as pessoas que quiserem saber mais, é só se procurarem a nossa amiga aqui no Instagram. @Beli Nunes Voz, me segue lá. Inclusive, agora eu sou blogueira. E as pessoas que quiserem não somente saber mais Mas faça não falar logo a gente. Falar suas redes sociais aí. Então, meu Instagram, novamente, ó. @Beli Nunes Voz. Beli Nunes. Beli, BELLE e voz no final. A Beli. Inclusive, eu acho que ele ficou embolado. @Beli Nunes Voz. Pronto. Tem a Adele, a gente tem a Beli. A gente tem a Beli. Esse A é artigo mesmo. A Beli, né? A Beli. Tem gente que me chama de Adele. Aí eu fico, gente... Não sou a Adele, não. É a Beli. Tipo, a Beli. Ou Will. Ela tá fazendo de implicância. Eu percebi a veia implicante daqui, ó. Reconheço de longe, rapaz. As linguagens do amor, as 5 linguagens do amor. A minha é a 6ª, que é a implicância. Eu reconheço uma implicante de longe. Tô mentindo? Ai, ó, olha aí, ó. Implicância é sinal que ela tá à vontade. Sinal que ela tá à vontade. Já tá bom, né? Tá implicando, é porque tá à vontade. Mas deixa um recado aí pra quem quer tentar começar a cantar. Cara... Pra quem acha que não tem talento, né? Só começa, me procure. Não, brincadeira. Todo mundo... me procure. Tá certo, Faça uma aula experimental comigo. Não, brincadeira. Eu sempre falo pra galera, assim, que gosta de cantar e entende que tem talento pra isso, né? E vai se dedicar na questão dos estudos, procure um bom profissional. A gente hoje tem muita facilidade na internet. Eu recebo muitos alunos que falam, cara, eu já tenho uma formação. Aí eu pergunto, qual é a sua formação? YouTube. A gente tem muitos profissionais bons no YouTube, material assim muito bom para agregar nos nossos estudos, mas é um estudo muito perigoso, porque você não tem um profissional ali te direcionando. Né? E cantar é músculo, é você condicionar a musculatura. Então, se você pega um vídeo ali e vai condicionando em casa, você pode condicionar de forma errada. É a mesma coisa você assistir exercício físico na internet e tentar reproduzir em casa, né? Você pode lesionar, você pode gerar alguma coisa ali muito ruim, a mesma coisa o cantar. Então, procure um bom profissional, né? Pra direcionar a sua voz, pra te ensinar. E eu sempre penso e acredito que quando a gente quer, o céu é o limite, né? Quando a gente tem um sonho e é determinado a alcançar. Eu lembro que quando eu comecei, eu ouvi muita gente falando, tentando me parar, sabe? E aí, eu sempre acreditei, mergulhei, fui sem medo nenhum. E hoje eu tô aqui, hoje muito feliz, trabalhando com o que eu amo, com o que eu gosto. Uma área ainda que não é tão valorizada, porém, é o que me sustenta hoje. Eu sou muito, muito feliz e grata. Então, só dá o start e vai. Agora dá uma demonstração aí, canta aí pra galera ver. Como é que é as técnicas? Meu Deus! Sem acompanhamento, assim, sem nada? Sem nada, vai. Não, você tá fazendo sei, olha, você é professor. É engraçado quando fala, né? Canta, aí você não conhece nenhuma música, né? Não vem nenhuma música na cabeça. Djavan. Ô, menina, você já vai logo no mais difícil, né? Calma aí, pô, vamos... tem violão aí, não, né? Cara, tem? Ah, era pra falar que não! Ia me tá sair afinado? bem. Eita, não. Não sei, gente. Fiquei nervosa agora, cara. Misael. Toca aí então, Misael. Toca aí, Misael. Vocês querem o quê? Música gospel, música... Você que sabe. Você que sabe. Artista é tu. Esse é o momento de você vender seu peixe. Nossa, olha, eu não tô com a voz 100%, galera. Juro, não. Tá afinado, Misael? Você que vai tocar. Tá afinado? Eu não posso, não. Ah, você toca violão? Caraca, Tá. Ei, músico. Tá. Dá um lá maior aí. Vai resenhando. Tá. Fiquei nervosa agora, hein? Agora Fiquei nervosa. Ficou desafiada. Eu duvido você cantar agora. Sob pressão que a gente quer ver, pô. Que isso. Acho que tá saindo na frente daquela dali. Tá não? Ah, tá não. Eu vou de Sandy Júnior, que é sempre mais seguro. Acho que rola, né? Qualquer coisa, só a galera lembrar que eu sou professora de canto, que eu canto e não toco. Você quer tocar pra mim, ou... Misael? Não, só tô vendo se tá afinado. E aí, rola? Acho que rola, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu Deus, fiquei nervosa agora, hein? Só não vai tocar Sandy Júnior.
É Sandy Júnior É mesmo. Sandy Júnior. Quem tá me assistindo com certeza pensou nessa música quando eu falei. Que música é essa? Tá parecendo ser aquela música gospel do... Aline Barros? Esse turu, turu, turu aqui dentro que faz turu, turu quando você passa. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixa sem graça. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento, mas meu frágil coração acelera o batimento que faz turu, 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 turu. E aí, acabou, galera! Tchau, tchau! Maravilha! Eu ia fazer a segunda voz, né? Queria ser o Júnior? Sandy Júnior versão preta! Vai, continua, vai! Não! Vou chamar mais um aí, vai, só pra encerrar, vai, ó. Vai lá, Rebelde, ó. foi, ó. Ah, não sei como cantar agora. Tu pode ser Sandy Júnior mesmo, vai, outro deles aí, você Eu sou gosta. muito limitada, questão... Eita! Não sei o que cantar. Ferrugem. Ferrugem? Fresno. Não sei. Essa daqui, será? Deixa eu ver. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Não, eu não sou violonista, né? Você quer tocar pra mim, Misael? E eu canto essa? Esse aí, Fiquei nervosa, minhas dedos estão tremendo. esse aí é o bichão, esse aí... Qual tom que você tirou aqui? Acho que foi Mi? Só não bota o violão na frente da câmera. Não, Fá. Fá menor. Fá sustenido menor. Eu gosto de você. Aí Si e Mi. E gosto, Mi, de ficar com você. Aí Fá sustenido menor. Contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Fiquei nervosa, Brasil. Isso aí, senhoras e senhores. Ah, maravilha. Ai, não tô. É isso aí. Nossa. Pô, E é com essa que a gente se despede, né? que encerramento. Que encerramento. Velho, muito obrigado pela Eu tua que presença. agradeço. A gente espera te convidar mais vezes aqui. E você já com o seu projeto que você não contou de jeito nenhum. Eu volto pra dar. Resistiu. Eu volto pra contar, hein? E é isso, a gente te agradece muito. E É isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho. é isso. E vamos estar compartilhando pra todo mundo. Obrigadão, obrigado. galera. Por quê? Beijo. Prazerzão estar com vocês. Desculpa te cortar, eu Nada. tô dando Aqui vários tá, cortes. Não, vários você- cortes aqui. Que a gente Você tá pode se cortar. cortando. A gente não pode cortar. Desculpa. Mas agradecer mesmo o convite de vocês, me senti assim muito honrada mesmo. Primeiro podcast a gente nunca esquece, né? Então, aguardo o convite de novo. Não, Que tá convidada convidada abusada, né? Eu quero voltar. É isso. É isso. Gente, valeu, obrigado. Tamo junto. É nóis. Fui. Foi.